Brasil, um país de todos. Não faz tanto tempo assim, esse era o slogan do governo federal. Foi na época do Lula. O que também não significa muita coisa, porque slogans são só slogans, truques de retórica. O Brasil nunca passou nem perto de ser um país de todos. Seria muito mais correto dizer que a maior parte do Brasil é de uma pequena parte de brasileiros, e o resto, que sou eu e você, fica com o que sobra. Para você ter uma ideia, lá nos anos 70, tinha até um pessoal querendo proibir uma parcela da população de ir à praia. É isso aí, porque o pobre não deve ter direito nem à areia. Não pode tirar o pessoal do Meier, do Mangue, e levar pra praia em Copacabana, cara. Porque não pode, eu não posso conviver com pessoa que não tem o mínimo de educação. O pessoal vai, suja as praias, jogam tudo nas praias, fazem, porra, mó galinhagem mesmo. Pô, eu acho que isso aí tá totalmente errado. Não sou contra pobre nem nada. Agora eu venho pra praia do PP porque, eu tô aqui, junto dos meus, pô. Cobrava entrada. Tem que cobrar entrada. Porque as pessoas que podem pagar a entrada, dependendo do lugar, porque Copacabana e Ipanema tem que custar mais caro. As pessoas que moram em Copacabana e Ipanema é sujeira. Esse negócio de tem tudo bem, mas é sujeira você pegar uma pessoa que mora em Ipanema, uma pessoa bem vestida, legal, que tem educação, e colocar ela na praia do monte de gente que não tem educação, que vai dizer grosseria, sabe, que vai comer farofa com galinha, vai matar as pessoas, entendeu? De nojo, é um horror. Felizmente, deu praia para todo mundo. A ideia de cercar a orla com um muro, botar uma catraca e cobrar a entrada não vingou, pelo menos não ainda. Em vez disso, em 2016, o prefeito eleito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, sugeriu erguer um muro cercando toda a cidade. Com isso, ele queria evitar a entrada de armas e drogas. Ele queria construir uma fortaleza medieval. Realmente não tem como dar errado, hein? Crivella sugeriu isso depois de voltar de uma viagem para Jerusalém. É um sujeito muito influenciável. É uma característica do prefeito ter muitas ideias eficientes para solucionar os problemas do Rio. Principalmente se forem favelas, como a Rocinha. Olha, se a sua câmera puder mostrar, toda essa fachada vai ser pintada, as esquadrias trocadas para ficarem padronizadas, arrumadas, bonitas. Também essas marquises todas que estão em cima da loja, essa fiação feia, nós vamos trocar. Os postes também vamos melhorar. A ideia nossa é que as pessoas, quando passem na Lagoa Barra, olhem para cá e tenham uma ideia de uma comunidade arrumada, bonita, de um povo trabalhador, enfim. Hoje ela está muito feinha. Então nós vamos mudar tudo. Crivella é um exemplo muito bem acabado da mentalidade vigente no país. O que importa é como uma pequena parte dos brasileiros vê, e não como a maior parte do país efetivamente vive. O Brasil não precisa que sua segunda maior cidade seja murada para escancarar a segregação que existe no país. É, porque a gente já tem muitos muros, concretos e abstratos. E a argamassa desses muros é a desigualdade social. Uma ínfima minoria vive muito bem, obrigado. O 1% da população mais rica do país teve rendimento mensal médio em 2018 de R$ 27.744. Já os 50% mais pobres do Brasil ganharam só 820. Quer ouvir a opinião de alguém acima de qualquer suspeita? Um banqueiro, lógico. Se hoje em dia no Brasil as pessoas soubessem como funcionam as coisas, os pobres e a classe média fariam uma revolução. O sistema de impostos no Brasil é um crime. Você sabe quanto? Olha que interessante. Os ultra ricos do Brasil estudam a Receita Federal, tá? Que partiu de um estudo de pesquisadores do IPEA. Então, Receita Federal e IPEA. Não sou eu que estou falando aqui. Quanto que os ultra ricos do Brasil pagam, em média, de imposto de renda de pessoa física? Qual a alíquota? 6,9%. O Brasil é um paraíso fiscal. Segundo um relatório divulgado pela ONU em 2017, o Brasil é o 10º país mais desigual do mundo. O Brasil consegue ser mais desigual, por exemplo, do que a Suazilândia, ou então o Reino de Eswatini, um minúsculo país africano onde 1/3 da população adulta é portadora do vírus HIV. No Brasil, a diferença entre a vida e a morte para moradores de 2 bairros de uma mesma cidade pode ser gritante.
Em novembro, a rede Nossa São Paulo publicou o mapa da desigualdade na maior cidade do país. Ali, um morador de Moema, bairro rico da Zona Sul, vive em média até os 80 anos. Para fins de comparação, o número é muito semelhante ao da expectativa de vida em países como a Alemanha e Dinamarca. Já quem vive lá na cidade de Tiradentes, no extremo leste da cidade, morre em média aos 57 anos de idade. O número é um pouquinho maior do que a expectativa de vida da Somália, um país africano devastado por uma guerra civil que começou em 1991 e dura até hoje. A pobreza drena a vida da base da pirâmide social. Um estudo publicado na revista The Lancet em 2017 reuniu 30 especialistas e incluiu 1,7 milhão de pessoas. Esse estudo mostrou que a pobreza encurta a vida da população mais do que a obesidade, a hipertensão e o álcool. Tem gente que não sabe nem que existe cidade de Tiradentes ou acha que não é São Paulo, né? Acha que não é capital. No Brasil, os pobres são apartados e obrigados a viver em favelas ou nas periferias das grandes cidades, com pouco ou nenhum acesso a serviços ou a alternativas de lazer e cultura. Meu maior sonho era que tirasse todos esses bandos de mato e construísse um monte de comércio. Tipo, padaria, banco, deixa eu ver, supermercado, essas coisas, shopping, até shopping. Meu maior sonho é isso. As cidades brasileiras estão entre as 10 mais divididas do mundo e sempre foram espacialmente segregadas. Aqui, a primeira favela apareceu em 1897. O Morro da Providência, no centro do Rio de Janeiro, foi ocupado por soldados que tinham participado da Guerra de Canudos. Esse foi mais um daqueles episódios em que miseráveis são enganados para servirem de bucha de canhão para os poderosos. Os soldados que lutaram em Canudos foram recrutados com a promessa do exército de que, no fim do massacre, lá em Canudos, eles ganhariam a casa própria. Mas, quando voltaram da Bahia, os militares se fizeram de desentendidos. Os soldados, então, subiram o morro que ficava perto do Ministério do Exército e construíram uns barracos ali mesmo. E olha que parece que o trato do governo por lá não mudou muito desde então. Casas identificadas com a sigla SMH, Secretaria Municipal de Habitação, estão condenadas à demolição. A remoção faz parte das obras de um projeto para revitalizar a área portuária no centro da cidade. A prefeitura diz que vem fazer as casas. Estou esperando até hoje. Ninguém me liga, ninguém me dá notícia, entendeu? Um estudo publicado pelo IBGE em novembro mostrou que em 2018 o Brasil tinha 13,5 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha de extrema pobreza. Isso significa que elas precisam se virar com menos de R$ 145 por mês. Metade dessas pessoas está numa única região, o Nordeste. São 4,5 milhões de brasileiros a mais na extrema pobreza do que em 2014, uma população maior do que a de países como Bélgica, Portugal e Grécia. A gente sobrevivia, no caso, com o que dava na terra aqui, né? Carne, muito difícil, né? E a minha filha, assim, ela vai fazer 15 anos hoje, mas ela nunca teve nada diferente, um iogurte, os picolé passavam na rua, não podia comprar. Ela chorava que queria comer as coisas e nós não tinha para dar. No dia do batizado dela, eu nunca me esqueço essa cena. Ele comeu um ovo frito e eu não tinha que comer. Então, ela tomou uma madeira, ele comeu um ovo frito e nós fomos deitar. A maioria dos miseráveis brasileiros é formada de pretos e pardos. A desigualdade e a segregação também se verificam na base da pirâmide. Um outro estudo, publicado em novembro, também pelo IBGE, mostrou que no Brasil os trabalhadores brancos ainda possuem renda, em média, 74% maior que a dos trabalhadores pretos e pardos. Proporcionalmente, para cada R$1.000 pagos a uma pessoa branca, o mercado de trabalho paga R$ 575 para uma pessoa preta ou parda. Uma vez eu vi uma inscrição no muro de Salvador dizendo assim: a princesa Isabel esqueceu de assinar a nossa carteira de trabalho. E foi bem isso que aconteceu.
Em 2018, a desigualdade de renda no país foi a maior registrada desde 2012. É o que diz a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua. Os rendimentos da fatia mais pobre caíram 3,2%. No Brasil de 2018, os 5% mais pobres tiveram ganhos mensais de apenas R$ 153, contra R$ 158 em 2017. Já o 1% mais rico viu seu rendimento aumentar de R$ 25.593 para R$ 27.744. De acordo com o IBGE, esse aumento da desigualdade coincidiu com uma diminuição do número de domicílios que contam com o Bolsa Família. Em 2012 eram 15,9% em todo o país. Em 2018, 13,7%. O Instituto ainda aponta um outro fator, a crise no mercado de trabalho. No ano passado, 35 milhões de brasileiros estavam na informalidade. Terminei o curso de arquitetura e urbanismo agora, no meio desse ano, e não estava estagiando. E quando acabou o curso, eu fiquei desempregada. Então, meus pais, eles já vendiam picolé, eles trabalhavam com a venda de picolé de saquinho. E daí eu vi que estava dando certo e comecei também a vender. E atualmente eu faço picolé gourmet, que é o Pico Chique Gourmet. Então, gente, esse aqui é o Pico Chique Gourmet. E eu estou aqui toda noite na frente da Faculdade Maurício Nassau, Bloco E. E se você ficou curioso, venha provar. A pesquisa ainda fala sobre os contrastes regionais do país. As regiões Norte e Nordeste apresentaram os menores rendimentos mensais por pessoa. R$ 886 no Norte e R$ 815 no Nordeste. No Sudeste, esse valor chegou a R$ 1.639, mais que o dobro do Nordeste. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo e está conseguindo uma façanha impensável. Está conseguindo aprofundar esse abismo.